Eu vou apresentar aqui a implementação de algoritmo genético para solucionar o problema da árvore de Steiner. Esse é um trabalho feito como trabalho final para a disciplina de pesquisa operacional com o professor Satoru. O trabalho que eu vou apresentar é baseado nesse artigo que foi publicado na revista Networks em 1995, do Esbensen. Eu vou apresentar primeiro o problema de Steiner, depois o algoritmo implementado, que consiste num pré-processamento, depois num algoritmo genético mesmo. E eu fiz um pequeno acréscimo a esse trabalho do Esbensen, que é colocar um procedimento de restart, porque o algoritmo genético ele parte de indivíduos gerados randomicamente, a população inicial é gerada randomicamente. Então, o acréscimo do restart, ele coloca mais diversidade para o algoritmo. Depois eu vou apresentar o pseudocódigo e os resultados. O problema da árvore de Steiner consiste em achar uma árvore mínima, de peso mínimo, que vai conectar esses nós terminais. Nós terminais são os nós aqui, no caso, os nós destacados. Então, tendo um grafo, e você tem os nós terminais destacados, você quer gerar uma árvore mínima que liga esses nós terminais. É um problema NP-hard e ele tem aplicação em projeto de rede, projeto de circuitos integrados, problemas de localização e aprendizado de máquina, biologia de sistemas e bioinformática. Primeiro eu vou apresentar então o pré-processamento. Eu peguei esse grafo aqui, que é o grafo de uma instância que eu usei para teste, que tem 50 vértices. Peguei um pedacinho aqui da direita e destaquei aqui para mostrar os passos do pré-processamento. O primeiro passo é que a gente pode retirar nós com grau 1. Um nó com grau 1, se ele não é terminal, ele não precisa estar na solução, porque ele não é um nó terminal e ele não é passagem para algum nó terminal. Porque os nós que não são terminais, eles só precisam ficar na solução como forma de passagem para ligar um terminal ao outro terminal. Então, no caso, não precisa. Se ele for um terminal, o que a gente faz é tornar o vértice adjacente terminal e o valor dessa aresta fica armazenado para a gente acrescentar no valor da solução inicial. Os nós com grau 2, que não são nós terminais, também podem ser deletados do grafo e o que a gente faz é gerar uma nova aresta entre os dois vértices que estavam ligados a esse vértice. Essa nova aresta vai conter o peso, a soma dos pesos dessas duas arestas. Se já existisse essa aresta, o que vai fazer é modificar o peso dessa aresta com o menor valor entre essa soma dos pesos e a aresta que já existe. Outro passo do pré-processamento é tirar as arestas que têm um valor maior que o caminho mais curto entre elas. Então, vamos dizer que essa aresta aqui, se tivesse um caminho mais curto ligando 23 ao 49, o algoritmo de solução ele ia buscar esse caminho mais curto. Então, essa aresta pode ser eliminada. Então, a partir desse grafo inicial aqui, com 50 vértices, na primeira passagem, a gente conseguiu esse grafo com 21 vértices, com a redução, e até chegar na terceira com 17 vértices. O algoritmo genético, ele tem a solução é representada por um genótipo. Cada solução vai ser um indivíduo do algoritmo genético e esse indivíduo é representado pelo seu genótipo, que é um conjunto de vértices de Steiner, porque os vértices terminais obrigatoriamente vão estar na solução. Então, os vértices que podem ou não estar são os vértices de Steiner. E eles vão ser representados por uma lista com com pares, onde o primeiro elemento é o vértice, o segundo elemento é um bit, que é 0 ou 1, indicando se o vértice está ou não na solução. A partir desse genótipo, tem que ser gerada uma árvore de Steiner. E a gente vai usar esse
essa heurística, que vai ser o decodificador, que é a Distance Network Heurística, que ela constrói uma árvore de Steiner rápida e ela constrói uma árvore válida a partir de qualquer solução. Então, a gente vai sempre trabalhar com indivíduos que são todos soluções viáveis. Aqui está a heurística, a gente tem um grafo. O primeiro passo é gerar um grafo completo dos nós terminais. No caso do algoritmo genético, ele não vai considerar só os nós terminais mesmo, ele vai considerar como nós terminais, vai considerar os nós terminais mais os vértices de Steiner que estão na solução, que estão comum lá no genótipo. Então, o primeiro passo é gerar um grafo completo desses vértices e a aresta ligando esses vértices vai ter o peso correspondente ao caminho mais curto que liga esses vértices. Então, por exemplo, do V0 para o V1, a gente tem aqui 1, mais 3, 4, 2, 6, 3, 7, 13, que é o valor da aresta aqui, 13. Depois, a partir desse grafo completo, o passo 2 é gerar uma árvore geradora mínima desse grafo. No caso, foi essa árvore aqui. No passo 3, cada aresta dessa é substituída pelo caminho mais curto que corresponde a essa aresta nesse grafo aqui. Então, o 13 aqui vai ser substituído pelo caminho mais curto, que gerou essa aresta 13. Depois de gerado esse grafo todo, substituindo as arestas pelos caminhos mais curtos, é gerado uma árvore geradora mínima desse grafo aqui. Aí, no caso, vai ser essa árvore aqui. Depois, para o passo 5, são eliminados os vértices de grau 1. E a gente fica com essa árvore final, que corresponde ao fenótipo, no caso aqui, desses 4 vértices terminais. Cada indivíduo vai compor uma população. A população vai ter M indivíduos. E essa população cada indivíduo vai ter um custo. Esse custo vai ser o peso lá da árvore de Steiner, né? Então, cada indivíduo tem o seu peso total, que é o peso da árvore de Steiner, e o que a gente vai fazer é ordenar esses pesos de ordem decrescente. Então, o peso maior vai ficar nos primeiros lugares, no primeiro lugar aqui. Ao invés de usar esses pesos como medida do indivíduo, o Esbensen propôs essa medida fitness aqui, que o valor dela, o I aqui, é o iésimo indivíduo. Então, o valor dela vai ser 2 vezes I dividido por M. Então, aqui, o primeiro indivíduo, que é o que tem um peso maior, ele vai ter uma medida menor, né, que vai ser 0. Então, ela varia de 2 a 0, né, com o I igual a M é o menor custo e o I igual a 0 é o maior custo. Essa medida é melhor do que os pesos porque os valores dela não tem tanta variância quanto os pesos. A partir depois de ter avaliado os indivíduos, né, e colocado a medida fitness nele, tem o procedimento de crossover, que é a operação do algoritmo genético que vai gerar novos indivíduos para essa população. Então, dados 2 pais, aqui no caso A e B, o operador crossover ele vai gerar 2 filhos, no caso C e D. O procedimento é simples, ele vai escolher um ponto crossover randomicamente entre 0 e o tamanho do indivíduo. Então, vamos dizer, aqui o número foi 6. Então, entre 0 e 6, entre 0 menor do que 6, entre 0 e 5, né? Aqui foi o número 5. Entre 0 e 5,
o filho C vai pegar os bits do pai A. E o filho D vai pegar os bits do pai B. A segunda parte aqui do filho C vai vir do pai B, porque a primeira parte veio do pai A. E a segunda parte do filho D vai vir do pai A. Então, dessa forma, eu gero dois filhos, né? Cada um com um pedaço do genótipo do pai, e esses dois filhos são incluídos na população. Outra operação também feita pelo algoritmo genético é a de mutação, que a partir do genótipo G, ele vai inverter um bit, né, com uma probabilidade bem pequena, que é 0,005. Então, com a probabilidade de 0,05, cada bit vai ser invertido. Então, aquele vértice que estava na solução vai sair ou vai entrar na solução, dependendo, de acordo com essa probabilidade. E dessa forma vão ser gerados novos indivíduos para ser incluído na população. Então, aqui eu vou apresentar o pseudocódigo. Em primeiro lugar vai ser a redução do grafo, né, o pré-processamento que eu expliquei. Depois vão ser gerados uma população corrente, que é gerada randomicamente, a população inicial. Ela vai ser avaliada de acordo com aquela medida fitness que eu apresentei e vai ser escolhido aqui o S, que é o melhor, que tem a melhor medida lá da avaliação. Nós vamos repetir esse procedimento até um processo até um critério de parada, que no caso é um número S de vezes que vai ser repetido sem ter melhoria. Se ficar S vezes sem melhoria, aí o algoritmo termina. E aqui vai ser repetido M sobre 2 vezes para que todos os indivíduos participem desse crossover. Então, todos os indivíduos vão ser juntos 2 a 2 e vamos gerar 2 filhos. Esses 2 filhos vão ser acrescentados na população e depois a gente vai fazer uma avaliação dessa população que consiste nos pais e nos filhos. Depois vai fazer uma redução para a população ficar sempre com o mesmo número, com o mesmo tamanho. Então, vai fazer uma redução escolhendo os mais aptos aqui, que são os que têm o melhor valor de fitness, para continuar na população. Depois vai ter uma mutação, que é aquela com a probabilidade 0,005. Essa operação de inversão eu não implementei. Depois vou ter uma nova avaliação e escolher o ótimo. No final de várias vezes aqui que foi executado esse algoritmo, vai sair, a gente vai escolher o melhor indivíduo, vai sair com o melhor indivíduo que a gente conseguir. Os parâmetros usados são a população de 40 indivíduos, o número de gerações sem melhora são 30 e a probabilidade de mutação 0,005. Eu usei essas instâncias aqui para testar o algoritmo, que são as instâncias que estão na biblioteca de pesquisa operacional, a OR Library. São essas instâncias que foram usadas. E aqui eu dei o exemplo daquela instância B2, né? Aqui está o resultado dela, com a solução com 14 vértices. E aqui estão os resultados todas daquelas instâncias, né? Aqui o número de vértices iniciais, aqui com quantos vértices que ficou depois da redução, depois do pré-processamento, aqui o número de terminais e aqui os resultados. Aqui é o resultado final, eu fiz 3 testes, eu fiz um teste sem processamento e sem o restart, para ver se estava melhorando. Aí a conclusão foi que todos os dois melhoram bastante a solução. E aqui foi o valor ótimo. Em algumas, o resultado final foi exatamente o valor ótimo. Em outras foi bem perto, né?
170, 238, 235, em algumas foi igual, aqui 83, 138, e aqui o tempo que gastou o algoritmo. E aqui as referências, e é isso.